Enfim, Jujutsu Kaisen, boa. Jujutsu Kaisen 236, onde nós tivemos o maior evento. Alguém me manda mensagem quando acabar, tá? Se eu ouvir mais um spoiler do Jujutsu, eu vou ter um treco, tá? Beleza. Tá bom. Ah, já desisti, Zé. Suave. Gabi, você quer fazer o anúncio aí? E anuncie pra todo do Brasil agora. Sukuna covarde, só falo isso, tá? Só digo isso, mano. Não, Anuncie, você não falou mal do meu mano. anuncie pro Não falou Brasil, Gabi. O momento é seu. Gente, eu queria dizer que só quem não ouve o WJB se surpreendeu com a vitória do Sukuna, né? Eu falando como se a gente não tivesse, eu não tivesse amo, tá lá, Deus! Gente, ele tá sendo humilhado, mas é isso. O importante é vencer. Importante é, em qualquer situação, o importante é vencer, tá? Não participar. Boa. Cara, o que eu tava falando? Não, porque o Gojo tava se perguntando por que o Sukuna ele continuava spamando a expansão de domínio, e mesmo sabendo que ele ia... Por que o Sukuna tá atacando há tanto tempo? Por que ele invocou o terceiro... Por que ele invocou aquela segunda invocação e tal? Por quê? Ah, tá aí, mano. Toma, O receba. cara justificou tudo que ele tava recebendo até o momento. E pra mim isso não é nenhuma novidade, sinceramente. Tudo normal, né? Tudo como previsto pelo WJB, a gente já vem falando isso em semanas. Sim. Cara, eu não fiquei tão surpreso assim quando... Inclusive, né, vamos falar a verdade aqui, todo mundo foi spoilado, ninguém descobriu por causa da... Porque abriu o capítulo. Eu queria mandar um recado pro amigo Dias, amigo de Fandub, eu faço um negócio com ele. Seu filho da puta! Eu acordei 5 da manhã, não, 4 da manhã, abri o celular, Maitos. Oi. Mano, o Gojo morreu. Mano, eu não sabia. Mano, o Gojo morreu. Cara, pra ele mandar essas 5 horas da manhã, é muita vontade de dar spoiler, né? Cara, eu acordei, tipo, por volta das 5 também. Tipo, eu fiz toda a minha tarefa matinal, tá? Quando eu tava saindo, tava esperando o elevador, eu peguei o celular, vou abrir o Twitter aqui. Primeira coisa que apareceu é a imagem do Gojo morto. É muito sacanagem, cara. A internet é fodida. Cara, nada de dia de animação do Golden Stars. Eu consegui o impossível, eu salvei o meu cunhado de... Eu mandei mensagem pra ele 7 horas da manhã, tinha acabado de acordar, falei, não entra em nenhuma rede social. Mandei ele a chegar no Semanário Justo e depois mandei o link do capítulo vazado. Ele deve ter sido a única pessoa no Twitter, no mundo inteiro, que não recebeu esse spoiler. Não, tem um amigo meu, cara privilegiado. O Nath do Twitter, sabe o Nath? Ele, tipo... Ele tava contando que, tipo, não, tem um amigo meu que ele não manja de Jujutsu Kaisen direito, assim. Ele é um cara que não tem nenhum spoiler. E ele não sabe sobre o Gojo, né? Ele contou que o professor dele deu um spoiler pra ele, cara. Não fudendo, cara. Então, alunos, uma notícia triste. Satoru Gojo morreu no mangá de Jujutsu Kaisen. Estou de luto. Cara, mas é basicamente isso, Dias. Você me deu spoiler 5, cara, parabéns. Obrigado, cara. Cara, desgraçado. Mas foi um evento interessante de ver no Twitter, tipo, o spoiler, né? Quando saiu os spoilers, que foi quarta-feira, eu acho. Até saiu o próprio capítulo, que foi ontem, né? Que a gente conseguiu ler. Cara, foi um evento interessante da galera se perguntando o que aconteceu, como é que aconteceu. Cara, e se perguntando, não, porque o também deve ter escrito o capítulo, inclusive, né? O comentário dele do capítulo de hoje até a gente ficou uma semana de recesso, né? Parece até que eu esqueci de escrever um capítulo, kkkk, desgraçado, mano. Não, mas vamos ser sinceros aqui, eu gostei de como ele fez a morte do Gojo, porque a gente viu na perspectiva dele, né? Uhum. Pá, do nada morto. Achei... Porque é assim que funciona, diga. Eu achei interessante, tipo assim, eu acho que o Gojo, ele mostrou tudo que ele é capaz de fazer nessa luta, então eu achei uma despedida muito boa que o Akutami deu pra ele. Tipo assim, porque eu vim aqui reclamando, né, quem tá acompanhando as aulas, eu vim reclamando que o Sukuna, ele só apanha e não sei o quê, mas agora, olhando em retrospecto, assim, me parece muito merecido, porque o personagem, ele merecia um final bem digno, assim, mostrando tudo que ele é capaz de fazer em luta, e eu acho que o Akutami conseguiu entregar isso com maestria pro personagem. Uma coisa que estão teorizando, estavam falando assim, não, porque quando rolou lá no arco do Inventário Oculto, o Gojo voltou, ele fez a reversão e retornou. Mas, no arco de flashback, e naquele momento, não teve nenhum indício depois. Tipo, tava rolando o do Geto em paralelo, né, que a menina morreu com um tiro na cabeça do Toad e tal. Só que aqui,
a gente tem metade do capítulo inteiro dedicado aos mortos da Academia Jujutsu, né? O Nanami, o Geto, o Gojo e um diálogo. O cara que random, contando, né? Que ninguém liga. o foda-se lá que geral paga pau. Enfim, esse moleque enfim, era um diálogo entre eles, sincero ali mesmo, e contando como morreu, expectativas e solidão e tal. E isso vai, com certeza, em paralelo com o propósito do Itadori desde o começo do mangá, né? Que é o quê? O vô do Itadori disse pra ele no capítulo 1: você vai morrer rodeado de pessoas, não seja que nem eu que morri sozinho. Então, solidão e estar rodeado de pessoas e ter esse momento final ali consagrado ou cobiçado de alguma forma pelas pessoas é um tema que tá em Jujutsu Kaisen. E eu acho que isso é algo que dá um clique a mais pra quando a gente lembra do Itadori, né? O mangá inteiro. Cara, eu não consigo. Resumindo, Não consigo capítulo foi entender. Não, O capítulo foi arte e ninguém entendeu, mano. Ninguém entendeu. E teve um ser humano, fora o WJB e o Aizen 2, entenderam, tá ligado? Pô, tristeza, mano. Diga, Gabi. Não, é só que, tipo, olhando esse capítulo assim, eu não consigo entender quem olha pra isso e fala, não, o Gojo, ele vai ressuscitar ainda. Cara, pior que eu consegui entender. É muito o fase negação do luto mesmo, porque, tipo assim, não tem como, entendeu? O mais forte perdeu, né? É uma sensação estranha. Eu tenho um comentário mais longo pra fazer mas eu quero fazer quando a gente for terminar de falar, porque é algo que eu tava pensando assim, enquanto falando sobre a morte do Gojo e tal. Eu quero primeiro falar sobre como esse capítulo foi estruturado, que eu achei bem inteligente. O assim. Gart abrindo uma carta aberta igual a Luísa Sonza na Ana Maria. Gojo, eu te amo! O Gart fazendo uma análise sinestésica, porque o Gojo morreu. Sim, exatamente. Cara, eu achei muito legal como o Gojo, ele tomou um sustão, né, no início do capítulo, porque ele soube do nada que ele morreu também, né, porque é assim que o Sukuna funciona, a habilidade dele de... Eu não sei como é que fica a tradução oficial aqui em português, né, retalhar... Desmantelar... Caraca, não, né. Você aqui rapidinho. Porque ele, quando a gente viu ele, assim, pela primeira vez no capítulo, deu um... que ele percebeu do nada que ele morreu, né. E a gente, primeiro quando... A intenção, né, era primeiro parecer que é um flashback, assim, porque a gente viu o Geto e o Gojo, e conforme a gente vai lendo, a gente vai descobrindo que ele morreu. A gente fica, peraí, como assim? Ele morreu? Peraí, o Gojo venceu a luta. E aí, quando a gente retorna, né, pro presente, pra realidade, pra Terra, nós vemos um painel bem impactante, assim, porque quando a gente recebeu spoiler, a gente recebeu a imagem exata do Gojo morrendo, né? Só que eu não tinha prestado muita atenção e, cara, eu achei muito bem desenhado, assim, essa expressão de morte do Gojo. Absurdo. É a primeira coisa que a gente vê em seguida do flashback, né? Não é a primeira vez que eu vejo essa imagem, mas assim que eu vi elas com mais detalhes, assim, eu foquei nela, me bateu alguma coisa, assim, de verdade. Você tem uma coisa que Jujutsu faz bastante e que sempre me impacta em mangá, é quando um herói luta com um vilão num X1 honesto e o herói ainda assim perde, tá ligado? E é uma sensação de derrota, de imponência muito forte. Eu acho que a expressão do Gojo de um cara morto, assim, um cara que a gente sempre viu sorrindo, brincando, ele é o mais forte, afinal, que a gente conhecia até o momento. E vendo ele com aquela expressão de morte, um olho semi-aberto, com sangue saindo da boca, o corpo cortado no meio, eu achei muito forte, cara. E o Sukuna olhando pra baixo, né, também. É uma composição bem foda. O Sukuna, né, ele explicou, a gente não é canal de review pra ficar explicando como é que funcionou ali, né, eu achei que era alguma coisa assim, quer dizer, eu não sabia que ele queria cortar o espaço, mas eu sabia que ele tava acumulando alguma coisa ele tava construindo, tava esperando acontecer no mínimo, pra ele dar um golpe final de um só hit, assim, pá, 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 pá. Esse era o plano do cara, até o final foi explicado no 2-3-4, eu acho. 2-3-4, 2-3-5, que a condição de vitória do Sukuna é que ele tinha que vencer sem gastar demais, sem revelar demais as habilidades dele, e ele fez com muita exatidão. Afinal, ele usou as habilidades do Fushiguro, que as pessoas conheciam e tal. E lá ele não revela muito do que ele sabe, até agora a gente vê o Sukuna fazendo algumas coisas e a gente não sabe como é que isso funciona.
E a gente sabe que o Sukuna sabe cortar coisas, então ele pegou a informação que a gente tinha dele, as informações que a gente tinha do Fushiguro, e bolou uma estratégia pra ele derrotar o Gojo com essas duas coisas. Eu achei bem sagaz da parte dele. Nossa, lembra quando saiu o capítulo que ele usa o Mahoraga usa uma habilidade do Sukuna, a gente falou, pô, muito legal isso, né? Tipo, o Sukuna uma habilidade que a gente nem sabia que o Mahoraga tinha e não sei o quê. E, tipo, é uma coisa que passa muito despercebida, mas agora, tipo, faz todo sentido do mundo. E aí você percebe que foi ali que o Gojo perdeu, tá ligado? É muito bizarro pensar isso. Porque, tipo, se não tivesse acontecido essa cena específica, ele tivesse destruído o Mahoraga antes, o Sukuna não teria ganhado, tá ligado? Sim. Cara, eu tô empolgado porque agora a gente vai ver quando ele não vai mais, ele não precisa mais ficar utilizando habilidades do Fushiguro, né? A gente vê agora o Sukuna sendo o Sukuna. Como uma coisa que até o próprio Gojo comentou, né? Que o Sukuna ele não usou todas as habilidades dele porque essa é a condição de vitória dele, tá, galera? Ele tem mais um monte de feiticeiro forte pra lutar e tal. E a gente já viu em alguns quadros no passado, né? Na luta contra o Gojo, que o Sukuna ele não é completamente invencível, né? Ele só é muito, muito bom. Né? Tanto que essa luta contra o Gojo também serviu pra demonstrar isso. Cara, se bem que é o Gojo, né? Esse que é foda. Eu acho muito claro a diferença entre o estilo de luta dos dois, e eu gosto muito do estilo de luta do Sukuna, que eu acho que muitas vezes as pessoas não entendem. Que o Sukuna, ele é simplesmente adaptável, entendeu? Eu acho que, tipo, inclusive ele ter uma Mahoraga é absurdo, entendeu? Tipo, só reflete como ele é adaptável. Ele vê uma habilidade, ele tava visando o Megumi desde o início do mangá, tá ligado? E ele, tipo, ele foi, tipo, bolando um plano pra conseguir usar o Megumi, e eu acho muito incrível que ele consegue pensar nas habilidades que ele pode usar, como o Gart falou, condição de vitória dele, coisas que ele pode usar a favor dele, como imprevisibilidade, etc. E ele não quer saber. Se for um jogo baixo, não tiver honra no estilo de luta dele, ele não quer saber, ele quer a vitória. E eu acho isso um estilo muito foda. E eu sempre me incomodei, as pessoas falando, não, porque ele é muito bucho, ele tem que usar o poder dos outros. Cara, vai muito além disso, tá ligado? Ele é muito adaptável, ele aprende muito rápido. Enquanto que o Gojo, ele tem mais uma coisa de, tipo, muita estratégia. Eu achei que ele usou muito estratégia da luta dele. Então, tipo, acho que, sinceramente, olhando a retrospectiva, que a Akutami fez uma luta excelente. Sim. Eu ainda tenho algumas ressalvas com essa luta, que eu queria que tivesse uma maior construção emocional para ambos os personagens. Eu queria que eles se comunicassem mais. Eu quero dizer, não conversar no meio da coisa, mas eu queria que ele construísse melhor o que essa luta tá comunicando e tal, né? Que o Gojo até falar no final, que ele quer que o Sukuna entenda o amor, né? Eu não tenho palavras melhores pra falar sobre o que ele quer, né? Mas eu entendi o que ele quer dizer. Eu imagino que todo mundo tenha entendido, mas eu não tenho palavras melhores do que as dele. E aparentemente ele não conseguiu alcançar o coração do Sukuna, né? Eu me pergunto quando. Eu imagino que isso é algo que vai acontecer, mas vai ser meio morte de demônio de Kimetsu, tá ligado? Ele só vai entender quando ele estiver precisando morrer também. A Akutami já confirmou que o Sukuna nunca vai voltar pro lado do bem, né? Isso é meio estranho de pensar, né? Porque nesse contexto parece ser a solução, né? Do bem, eu duvido, né? E estragar o personagem pra mim. Cara, se o Sukuna tem uma redenção, eu não confio mais ninguém, não adianta. Não, eu acho que, exatamente, tipo, na verdade é mais um trabalho pra ele aprender que existem outros pontos de vista, porque eu tenho a sensação de que o Sukuna, ele é extremamente orgulhoso no sentido do que ele acredita, sabe? Ele não tem nenhuma vontade de saber sobre o que as outras pessoas acreditam. Ele fala que todo mundo que é mais fraco é verme, ele não quer saber, ele não quer ouvir as pessoas, então acho que é mais nesse sentido. Ele vai ter a revelação dele, mas não uma redenção, eu diria. Eu acho que ele vai... O Sukuna, ele é um personagem que ele tá sempre com muita dificuldade de, vamos dizer, de conseguir se pertencer ao lugar, de ter o que ele quer, porque ele é um cara ganancioso no geral, né? Eu acho que o Gojo, ele quer que o Sukuna entenda alguma coisa a mais que a gente ainda tem que pegar. A gente ainda tem que pegar esse take. E alguma coisa mais... mais acima do que ele é, porque ele é um cara muito superficial, né? Vamos falar a verdade. Não como personagem. Eu quero dizer que como os desejos do Sukuna são muito superficiais, ele é um cara que... Exato. Ele é um cara muito, muito do mal. E eu acho que
O Gojo não quer que ele seja do bem, ele apenas quer que ele entenda ele entenda mais do que essa superficialidade. Que ele é um personagem. Ele é muito bom, mas ele é plano, né? Isso que eu tô falando. Ele tipo, não vê nuance nos princípios dele, em qualquer coisa que ele acredita. Ele é bem plano nesse sentido. Eu particularmente acho isso muito foda. Sim, eu acho muito foda, mas tipo, alguém. O objetivo da obra fazer agora o Sukuna mudar de ideia ou coisa assim é bem interessante. Eu espero que, tipo, eu gosto muito dessa característica. Algo que eu sinto muita falta em vilão é maldade mesmo, assim. O cara é o capiroto, o cara é o Freeza do manga. O cara é o diabo em pessoa. E eu não quero que o Sukuna, né, tenha redenção, mas eu quero que. Eu não quero que ele se transforme, eu quero que ele entenda. Essa é acho que é isso que o Gojo quer. Não, eu achei muito interessante que o Gojo falou que ele foi tão venerado, né? Ele é tão adorado como um deus mesmo, rei das maldições, que ele, em certo momento, ele já não sabe mais diferenciar entre humanidade e criatura. Ele se enxerga como uma criatura mesmo, né? E acho muito legal essa perspectiva. E, inclusive, vocês sabiam que aquela mulher que anda com ele, conheceu ele porque ela cozinhava os humanos que ele ia comer? Ele Aquela gostava dos pratos dela. Aquela Aí, tipo, que no Battle Royale apareceu do nada, assim, com ele? Exato, tipo assim, e aí eu lembro que quando eu li essa cena, eu falei, cara, como assim, Sukuna tem uma pessoa que ele gosta? Ele, tipo, não é que ele gosta, é porque ela é, tipo assim, a cozinheira VIP dele. Ele falou, meu Deus, minha cozinheira de carne humana chegou, sabe? Isso é muito bizarro e legal. Cara, o Daniel mandou mandou muito carismático. O Daniel mandou um ponto no chat aqui muito interessante, que é o seguinte. Eu fico muito curioso de como eles vão derrotar o Sukuna. Aí o Dragon Animes comentou assim, Hajime Kashimo. Cara, olha, essa mina que botou no final aí, cara. E aí? Essa menina no final, cara? Eu tenho... Ele só falou que ele vai desfibrilar aquele negócio lá de tipo, botar no coração. Isso cura. Cara, eu só comentando desse final, assim, né? Novamente reiterando, né? É muito forte o personagem que a gente mais confia, que a gente tem sempre certeza que vence numa obra, ele perder de uma maneira limpa, assim. O cara perdeu mesmo. O cara ele não conseguiu. Dá pra argumentar que houve uma desvantagem, uma sujeira, mas no final das contas, ele perdeu, não tem papo. Uhum. E é isso, cara. Não tem mais do que isso. E nesse finalzinho, né, chegou o Tachiro Hajime, que sinceramente, até esse momento, eu cagava tanto pra esse personagem. Tipo, não dava 2 bolas pra ele. Mas só a apresentação dele pra ser o próximo lutador, em teoria, né, contra o Sukuna, pra mim me fez gostar do personagem do nada. Isso é muito bom. O que uma narração não faz. Eu só espero que ele morra também. Deve ser meu lado do Hunter x Hunter. Eu não quero que ele vença o Sukuna, né? Pô, o Sukuna já ter acabado de sair de uma luta contra o Gojo e pegar os espólios do Gojo, tá ligado? Eu acho que... Exatamente. Vai ser muito isso, essa sensação. Cara, muita gente colocou isso na mesa e eu acho que é bom de falar disso também. Como que a garotada da pesada vai derrotar o Sukuna agora? Como que os nossos queridos Maki, Yuta e Itadori vão dar com essa porra? Não faço a menor ideia. Cara, eu acho que se todo mundo juntasse, eles conseguiriam normalmente, né? Porque o Sukuna ele tinha medo disso acontecer. Só que o Gojo ele não conseguiu cumprir os requisitos pra eles conseguirem fazer isso, eu acho. Isso é um problema. O Dragon falou também que, assim, ó, legal que até agora eu estou esperando o surto do Itadori. Ele tá perdendo todo mundo. Tipo assim, Nobara, tchau. E Fushiguro, tchau. Gojo, tchau. Porra. Não tem ninguém, perdeu né? tudo, né? Tá vivendo de alugão essa aqui. Nanami também perdeu, nossa. Sim. Cara, uma coisa que eu fiquei muito curioso é que, tipo, quando o Hajime ele chegou, assim, eu pensei, tá, o Hajime ele é um cara que a gente sabe que ele é forte, mas a gente nunca tinha certeza como ele era forte comparado a Sukuna Gojo. E pelo que foi comentado pelo editor, né, que ele tava indo quase a uma morte quase certeira, né, então... O mangá, ele tá dizendo pra gente que eles é um personagem muito mais fraco que aqueles dois, pelo menos em teoria. Então, ou vai rolar uma reviravolta, assim, o cara do nada é um cara forte, né? Ou, sei lá, o cara tem algum plano, não faço a menor ideia. Até porque ele é o cara que queria matar o Sukuna, né? Mas ele não perdeu pro Hakari? Depois de depois de 1 trilhão de jackpots, até Gojo, esse cara perde pra esse cara.
Não, mas sério, eu também acho. Também acho estranho isso aí. Mas vamos ver. Eu tô gostando de como as coisas estão. E é um dos. Eu vou falar aqui, pra mim é um dos capítulos mais fortes assim, de Jujutsu que eu mais gostei de ler. Ele fechou bem Tem muito pra digerir, né? Uhum. Falando em fechar o Gojo, né? Tem gente dizendo que o Gojo não tá fechado ainda, né? Que ele vai. O monte de teoria pra ver se ele vai ressuscitar ou não. Mas eu não acho isso completamente impossível ele ter um segundo momento a lá. O que aconteceu no arco do flashback. Como é que é o nome do arco do flashback? Esqueci. É o Inventário Oculto. O Inventário Oculto, caraca. Eu não acho impossível acontecer um outro momento assim, mas pra mim depende como que a Akutami quer que o Gojo lide com a posição dele na história. Porque ele foi imposto a ele a posição de ser o cara mais forte. A posição que não é que ele exatamente não queria, mas sempre foi imposta nele, ele sempre foi o cara mais forte, ele sempre teve a obrigação de ser esse cara. E ele na despedida dele dessa história, ele é retirado desse cargo. Ele se livra desse fardo, ele se livra dessa coisa que foi imposta a ele. Agora, se ele reviver, aí ele, no mínimo, vai ter que ser o mais forte de novo. Então a gente vai ver se o Gojo ou ele tá aceitando, né, esse cargo que foi imposto nele, vai transformar em alguma outra coisa, mas aí eu acho que ia precisar de um trabalho de personagem um pouco maior da Akutami. Ou agora ele morreu mesmo, satisfeito porque ele finalmente pode morrer em paz, disposto, fora do cargo que foi infligido a ele. Ele não é mais o mais forte. Ele não é o mais forte. Ele é o Satoru Gojo, ainda assim. Eu, particularmente... Eu já vou deixar você falar. Eu só queria comentar que eu particularmente sempre detestei as pessoas, tipo... Ai, segura as pontas aí enquanto o Gojo não chega. Eu sempre detestei essa premissa. Tipo, se o objetivo do Gojo era sempre conseguir um aluno que conseguisse tancar o que ele tanca, sempre me pareceu muito distante. Agora parece um pouco mais perto desse objetivo. Então, por isso que me anima um pouco mais. Isso que é da hora do Gojo pra mim. Mas enfim, alguém queria comentar mais alguma coisa? Cara, tem também estavam falando aí no chat aqui e tal. É um pensamento até que não seja tão aquela coisa. É que assim, o Gojo é o mais popular do mangá. Então, será que ele estando fora de cena poderia mudar alguma coisa? Eu acho que não. Sinceramente, nesse ponto já é um mangá consolidado na revista, Big Tree ali. Então, a atual, né, claro. Então, foda-se. O Gojo tá vivo ou morto. Cara, de tanto mangá da Jump, pra mim, a pessoa que a gente sabe que teria coragem de fazer isso seria a Gege Akutami. A gente sabe. Pra mim é o único, inclusive. Que é um personagem do cacife do Gojo morrer assim no meio da história, meio quase o final, né? Mas sem um grande sacrifício, sem ferir gravemente o vilão, tipo, deixar o vilão fraco o suficiente para os outros conseguirem derrotar, sem nada. Perdeu, pá. A única pessoa que eu consigo imaginar fazendo isso é a Gege Akutami. Ele tem muita coisa, tipo, não tem esperança, sabe? É um lugar que você lê e você não tem esperança nenhuma. O próprio protagonista pode morrer a qualquer momento. Tipo, zero uma coisa que as pessoas duvidam. É bem interessante como ele conseguiu criar essa atmosfera em que tudo é possível. E as pessoas continuam gostando. É um mundo muito brutal, né? Mas que, assim como o Gojo, ele sempre quis se expressar como Satoru Gojo, todo mundo tenta ser alguma coisa nesse mundo, mesmo que tanta coisa começa a ser tanto o Satoru Gojo, quanto o Itadori, quanto, sei lá, quem mais perdeu muito, Yuta, Maki. Todos esses são personagens que eles são conhecidos porque eles perderam demais no mundo em que não deixa eles se expressarem da maneira que eles querem e tal. E por causa disso pra mim, por causa disso que esses caras que estão sobrevivendo, né? Então, que estão por aí porque eles estão carregando esse fardo. E é isso que eu acho muito interessante em Jujutsu Kaisen, da maneira que ele lida com mortes no geral. Ainda assim, eu não vou negar que eu acho que existem mortes que são meio gratuitas assim, tá? Mas... Akutami não tem uma escrita perfeita pra mim. Mas esse capítulo foi excelente. A morte do Gojo foi apresentada de maneira que, pra mim, perfeita, assim.
a luta em si, falando da luta em si, agora que ela encerrou, né? Eu queria que não fosse apenas... que eu queria que ele fosse mais do que só uma luta. Pra mim ele parecia muito só uma luta. E é uma coisa que não acontecia em Shibuya pra mim. Os personagens, eles tinham o seu crescimento durante a luta de uma forma muito mais palpável pra gente. Enquanto nesse, a luta inteira era os personagens tentando descobrir como é que se derrota um ao outro e tal. Parecia que eu tava vendo um torneio de Street Fighter do que eu tava vendo uma luta de um mangá da Shonen Jump. Mas tudo bem. Se esse é o fim do Gojo, se uma luta sincera, sem forçar nada, era o que o Gojo e o Sukuna queriam pra despedida desse personagem que pra mim é o mais icônico de Jujutsu Kaisen e vai ser pra sempre o mais icônico pra mim também, né? Se essa é a despedida dele, é como ele quer se despedir, então faz todo sentido. Aliás, eu achei interessante, né, que saiu um episódio dedicado ao Gojo no anime no mesmo dia, mesma época que saiu a mostra do mangá. Não sei se foi coincidência, mas achei que contribuiu para a comoção das pessoas. Eles adaptaram... Cara, foi da gênio. Eles adaptaram o final de volume, que é perguntando o que eles acham do Gojo, né? E no final... Isso foi muito foda. E no final o Todo fala: pra mim, o Satoru Gojo é o mais forte. E aí tem ele. Nossa, foi muito bom, sério. E foi até a caixa, né? Foi até a caixa, né? Agora, depois 4 capítulos. Nossa, e eu que li o capítulo depois de ter visto o episódio, cara. E na vida real eles entregaram no jornal em Shibuya a pessoa falando que o Gojo foi selado, mano. Muito foda. Nossa, sério? Caralho. Nossa, que pica, mano. Mano. E no Chile teve, sabe, tipo, teve um post da Crunchyroll de Gojo. Mano, os caras colocou florzinha, tá ligado? Beijaram. Mano. Que lindo, cara. Pô, mano, o Gojo... Cara, o Gojo sinceramente, nem a morte da Kurama e Boruto teve tanto impacto assim, sabe? Tá vendo, mano? O Gojo é tipo o Joy, tá ligado? Nossa senhora, mano. O Gojo é um novo Joy, mano, na verdade. É aquilo, Kurama... já tá no anime da Cico, muita gente não considera Boruto e tal. Gojo é amado pra caralho, um mangá que tá ali faz muito tempo, é um apego dos fãs. Então, cara, uma morte de personagem assim é muito certeira, sabe? Muito e mesmo quem não goste do mangá gosta do Gojo, tá ligado? Então, vamos falar a verdade aqui. Jump, Boku no Hero, kkkk, ninguém liga mais. One Piece não vai matar personagem tão cedo, ele não tá longe de ser a parte que ele vai começar a matar personagem, vamos rezar que alguma coisa assim vai acontecer. Amanhã mata, tá ligado? Black Clover também tá um pouquinho longe, assim, de ter qualquer coisa, ou personagem que pode ter esse impacto. Satoru Gojo é o único personagem atualmente da Jump que, com as condições atuais da Jump, né, dos mangás, poderia fazer o que tá acontecendo, cara. Perfeito. Pra mim, o Satoru Gojo é isso. Satoru Gojo sintetiza o único mangá restante corajoso, né, cara? Putz. O Gold, né? O Gold. Então o Mark Toxari me gostaria de Jujutsu, né, mano? Esse autor tem coragem. Esse autor... Ele tem coragem. Enfim, vai falar. Só algumas coisas antes de terminar, né? Eu acho que Pô, esse é um podcast especial, né? Vamos entender um pouquinho mais. Eu fiquei bem sentido assim na parte de que o Gojo queria que o Geto estaria lá pra apoiar ele também, pô. Da hora essa parte. Mas eu queria comentar da metáfora que existe de pro sul e pro norte do Nanami, né? Nossa, foi incrível. Inclusive, muito feio o cabelo do Nanami, mas... No Nanami antigo vai tomando cu aquilo, né? Incrível. Cara, como é que o Nanami de hoje em dia teria pensado em fazer esse corte? Se tivesse vivo. Alguém me explica essa metáfora do norte? Não entendi. Cara, é algo que tá sendo cozinhado ainda, se você quer que eu seja sincero. Mas se você vai pro norte, se você quer se tornar algo novo, ou você vai pro sul se você quer retornar ao que você uma vez era. O Nanami, ele morreu sendo quem ele era, sendo Nanami, essa é a metáfora dele. Agora, o que significa pro norte? Vamos ver. Porque, lembrando que o Nanami tinha saído do mundo Jujutsu, né? Quem foi chamar ele de volta foi o Gojo, ele trabalhava no escritório de novo. Sim, era só um homem que, claro, médio ali do Japão, tá ligado? Era só um cara que tava ali vivendo sua vida infeliz. Aliás, eu acho muito interessante, o Nanami pra mim sempre vai ser também um personagem icônico, um pouco escondido ali, mas é icônico.
Que eu lembro que uma coisa que eu gostei muito da apresentação dele foi que ele ele exorciza uma maldição na menina que tava vendendo a padaria lá pra ele, sabe? E eu sinto que ele, tipo, tem uma motivação mais humana do que o Gojo pra lutar, entendeu? Se as pessoas ficam buscando uma humanidade no Gojo, que ele tem, sei lá, ele luta pra proteger as pessoas. Não. O Gojo, ele dá prioridade aos colegas dele, ele gosta, ele se diverte na luta, e isso é muito... Grande parte da personalidade dele é isso. O Nanami não, eu sinto que o Nanami ele vem aí pra trazer a humanidade, ele não quer que o Itadori se sinta obrigado a salvar as pessoas porque ele é uma criança. Então, tipo assim, ele tem uma humanidade muito legal que eu gosto. Você puxou isso a falar que essa coisa a coisa que eu mais gosto do Satoru Gojo é que ele é humano, mas ele não consegue se sentir comum porque todo mundo fala ele como o mais forte. E eu fico feliz por ele que ele conseguiu se despedir da maneira que ele se despediu, se dispondo desse cargo do mais forte. E agora eu vou puxar aqui não desbancando teorias, né? Eu vou ser bem breve sobre isso. Mas a galera falando que o Gojo ele vai ter aquele momento novamente do inventário oculto, porque apesar dele ter tido abre parênteses, iluminação dele, fecha parênteses, naquele momento, ele ainda assim é um cara que ele sofre muito com a própria identidade e tal, ele é muito infeliz com aquilo que ele é, e a partir do momento que ele conseguir, né, ele voltar de novo a ser quem ele era, ele voltar a ser Satoru Gojo, ele vai reviver tendo a verdadeira iluminação, né, ele vai voltar tendo assumindo esse cargo de mais forte, mas assumindo com gosto dessa vez, né? Ele vai ter essa verdadeira iluminação, ele vai entender quem ele é. O que é uma interpretação que eu gosto, mas eu acho que também é muito mais do tipo que mata brutalmente e deixa por assim mesmo. Sim. O Mekamaru, ele tinha mais coisa pra render, mas morreu. A Nobara tinha coisa pra render, mas tá em coma. E o mangá tá acabando. Adendo pra Akutami, você esqueceu, tá? Eu tenho certeza que você esqueceu isso aí, cara, não é possível. Cara, não tem possibilidade de Nobara Kugisaki voltar aqui e não parecer que vai ser, que não foi um Deus Ex Machina de última hora, cara. Mas o que a Nobara vai fazer aqui, meu Deus? Então, exatamente. Aqui... Ela vai tacar uns pregos ali. Gente, me perdoe, gente. Olha, tem Kenjaku, o Yuta já... Mano, desde o zero nessa porra, tá? Desde o zero. O Yuta vai contra o Kenjaku e o Itadori vai contra o Sukuna. Acabou o mangá, mano. Chega. Cara, não é possível. Aquela mulherzinha lá, a cozinheira do Sukuna, ela luta com ela. Ela usa o ressonância, tá ligado? Ele fica tipo a luta do Marito, tá ligado? Tem que ser a Maki contra ela, pô. Daí você não vai. Mas sei lá, mano, faz que os pregos dela, tipo, ela demorou tanto que os pregos dela pegaram um tétano, assim, aí ela fica mais forte. Não, isso é genial. Pega os bonecos, faz um negócio meio... sei lá, marionete. Não, mas eu acho mais bizarra ainda também é porque ninguém fala dela, né? Tipo, ela tá esquecida na própria narrativa do mangá, porque a última vez que lembraram dela foi o Itadori que lembrou dela quando eu tava falando com a Anja. E aí ele foi grosso porque ele não queria substituir a Nobara e não sei o quê. E fora isso, ninguém fala da Nobara, é bizarro isso. Bafa. Finge que a gente não deu... assim, finge que eu não dei essa abertura assim pra ela ter sobrevivido. Finge que isso não aconteceu. E o Fushiguro, né, tá lá, né, mano? Já era. Já era. Foi de vala, Ai, gente. Eu sinto que ele sofre um abuso absurdo, sabe? Tipo, o corpo dele foi usado pra matar a irmã dele, o mestre dele. E ele, tipo assim, quebrou a alma dele com um vazio mensurável. E, tipo, o Sukuna abusa dele demais. É muito triste. É isso, mano. Jujutsu Kaisen é muito histórico no mangá. Tá uma marca muito interessante aqui que a gente tá vivenciando na Shonen Jump. Exatamente, o Jujutsu acabou a segunda vez. O Gojo foi selado, morreu, né? O mangá acabou agora a segunda vez, né, mano? Mano, ele ficou anos dentro da porra de uma caixa, quando voltou, piroca na área. Não, 2 volumes. Não, o Gojo voltou 2 volumes depois. Vou matar você, tá ligado? Morreu. Esse momento vai ser lembrado, ao contrário de Boku